Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de geografia, Continuando nossos trabalhos, nós iremos falar um pouquinho, relembrar, alguns conceitos sobre a formação, localização e o uso de aquíferos no território brasileiro. Beleza, pessoal? A gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns assuntos, alguns temas. Olha só, uma definição básica, rápida, para a gente entender, relembrar na realidade o conceito, a ideia, Quando a gente fala conceito, a gente quer dizer o quê? Explicação, uma forma de a gente explicar o que seria determinada coisa, Nesse caso, um aquífero, Aquífero é uma formação geológica do subsolo, constituída por rochas permeáveis que permitem a passagem da água. Então você tem um solo e esse solo vai permitir a passagem do líquido, no caso da água, que vem naquele processo do ciclo da água, evaporação, condensação, queda em forma de chuva e tudo mais. Então essa vai permitir, o solo vai permitir que essa água adentre no solo, ok? Que armazena a água em seus poros ou fraturas. Tem outros conceitos também. Aqui nós temos um outro básico, onde ele diz assim: outro conceito refere-se a aquífero como sendo somente um material geológico capaz de servir de repositório e de transmissor de água aí armazenada. O aquífero é fenômeno invisível, não pode ser visto porque ele está no subsolo, abaixo do solo, A gente lembra que a gente comentou ali sobre os aquíferos, os tipos de aquífero que a gente observou, em aulas passadas: o aquífero líquido, o aquífero confinado, o aquífero e outros tipos de aquíferos que a gente viu naquele momento, detectado por aparelhos e técnicas específicas por profissionais capacitados, engenheiros e hidrólogos. E aí a gente tem a representação de um aquífero, justamente ele brotando, ele subindo aí lá do subsolo, subindo aí para a superfície da terra, ok? Pessoal, a gente vai dar uma pausazinha, vai olhar um videozinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre aquífero. É um videozinho curto, então você preste atenção, anote alguma coisa, dê pausa se for o caso, dê pausa, preste atenção no vídeo. Ele vai explicar todo o processo, o que é o aquífero, como se forma um aquífero, o que ele vai atender e as formas de conservar o aquífero. Beleza? Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas.
O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Pronto, beleza, pessoal. E aí a gente volta novamente, né? Eu espero que deu para você... E aí, pessoal, a gente voltou novamente. Eu espero que deu para vocês terem entendido aí a respeito do aquífero, né? Mais informações aí de como é a formação dele, como ele se forma, quais os elementos que seriam necessários para que tivesse a preservação desse aquífero e quais os elementos que poderiam causar a poluição, a contaminação da água desses aquíferos e a que necessidades ele vai atender, né? Como, por exemplo, a necessidade de várias pessoas que vão utilizar a água desses aquíferos aí para o seu consumo. Prosseguindo, no próximo slide, a gente vai observar dois aquíferos bastante importantes que pertencem, que estão presentes aqui no nosso território, no território brasileiro, né? O aquífero do Alter do Chão, aqui na Amazônia, o aquífero amazônico, né? Que é esse que a gente observa, certo? É um dos importantes aquíferos que nós temos. Ele é totalmente presente no território brasileiro, ou seja, 100% dele está presente no território brasileiro. Capacidade, 86 mil quilômetros, 100% em território nacional, maior aquífero do mundo, que é justamente esse chamado de Alter do Chão, também aquífero amazônico. O outro aquífero que nós temos, ele é tão extenso que além de terras brasileiras, ele também vai pegar outras terras também, ele vai envolver outras terras também aqui, como do Paraguai, da Argentina e tudo mais, que é justamente o chamado aquífero Guarani, capacidade de 45 mil quilômetros, 70% em território nacional, ou seja, 70% desse aquífero está presente no nosso território. Segundo maior aquífero do mundo, né? Bastante importante, que ele serve para o abastecimento de várias populações, principalmente nessa região aqui. Perceba-se o seguinte, ele pega boa parte da região sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo também e parte de Minas Gerais. Ele vai pegar toda essa quantidade de estados aí beneficiando, né, ajudando, contribuindo no abastecimento de água dessas populações. Beleza? Prosseguindo no nosso próximo slide, e aí nós temos algumas práticas, né, que foi que vocês observaram também no vídeo. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessa situação, né, práticas que vão contribuir para que um aquífero, né, para a preservação de um aquífero, seriam aquelas ali que a gente pode citar agora no momento, né? Separar e reciclar o lixo, isso é bastante importante, porque boa parte do lixo ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, como por exemplo o plástico e tudo mais, evitando que ocorra uma contaminação aí do solo, correto? Evitar o uso do concreto e do asfalto para calçar ruas e praças. Quando você evita a utilização do concreto, quando você evita a utilização do asfalto, você vai permitir que quando ocorrer a chuva, parte da água ela vai abastecer justamente os aquíferos e aí promover, né, sempre a quantidade adequada de água ali naquele aquífero, que vai servir para abastecimento de rios e até para abastecimento das pessoas também. Evitar queimadas, porque se você queima, né, você destrói uma vegetação natural, a vegetação natural que vai servir para atrair a chuva para aquele determinado local e contribuir para o processo do ciclo da água, evaporação, né, condensação em forma de chuva, queda ali em forma de chuva em determinado local. Exigir tratamento de água e esgoto, isso é bastante importante. Nós, como cidadãos, como pessoas aí, estudantes e tudo mais, nós temos que exigir para os órgãos públicos, seja ele a nível municipal, estadual e federal, que eles tenham um tratamento de água e esgoto adequado para atender às nossas necessidades e também contribuir para a preservação do meio ambiente. Organizar hortas, jardins e pomares comunitários no campo e na cidade, que vai também contribuir, vai ajudar ali na contribuição da conservação daquele ambiente, daquele solo também. Preservar e recuperar nascentes
e aí a gente já estudou em outras aulas, né, aquelas matas ciliares, que são aquelas matas que vão permitir que uma nascente seja protegida, né, que vão servir como cílios nos nossos olhos, que vão permitir que com qualquer impureza e tudo mais, elas vão invadir, fazer o assoreamento ali dos rios e tudo mais, enchendo, né, o leito do rio de materiais ali que não seriam adequados ali para poder contribuir para a melhoria daquele rio de uma forma geral. Manter ruas e quintais limpos, jogar lixo no lixo, porque se você não coloca, infelizmente a gente vê isso aqui no nosso município, né? As pessoas teimam em jogar lixo na rua, deixar o lixo na rua. Se vem uma chuva forte, aquele lixo vai causar entupimento de bueiros, vai diretamente para os rios, para os córregos, e aí vai causar a contaminação desses locais, né? E também o processo de enxurrada, né? Que aí vai acontecer, vai alagar as ruas e tudo mais. Então é muito complicado. Infelizmente a gente vê isso aqui e é uma coisa que a gente tem que começar a mudança a partir de nós, estudantes e tudo mais. Cuidar dos rios, mantê-los limpos, não enterrá-los, né? Não colocar, fazer o processo de colocagem de terra ali, fazer entupimento, fazer um aterramento dele, provocar todos esses processos. Ok, pessoal? Vamos lá? Ficamos por aí, deixamos essa mensagem aqui para vocês, para nossa reflexão, beleza? Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. É uma mensagem atribuída a Immanuel Kant. Né? Fiquem os nossos referenciais aí. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!